Queridos, eu quero fazer uma leitura bíblica com vocês agora. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Quem não trouxe a Bíblia, mas tem a Bíblia em casa, diga amém. Legal. E quem tem a Bíblia aí no seu celular, tem como é que é o nome do negócio lá que a gente baixa, meus filhos? O aplicativo, obrigado. Tem um aplicativo, você baixou a Bíblia, está aí no seu celular. Abre aí então, se você está com o seu celular. Muito bem. Capítulo número 2 do Evangelho segundo São Marcos. Capítulo número 2 do Evangelho segundo São Marcos. Vocês encontraram o Evangelho de São Marcos, capítulo número 2? Diz amém. Então, me acompanhem nesta leitura. Me acompanhem, por favor. Graças a Deus. A gente consegue jogar na tela hoje? Obrigada, filhos. Olha aqui, ó. Muito bem, né? O pessoal que está em casa, que estiver desprovido de uma Bíblia, pode nos acompanhar na tela. Está escrito assim, ó. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele, Jesus, estava em casa. E logo se ajuntaram tantos. Quantas pessoas se ajuntaram, irmãos? Muitos, né? Se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia. E anunciava-lhes a palavra de Deus. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. Quantos homens estavam trazendo o paralítico? 4 homens. Muito bem. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas. Os escribas eram os legisladores, eram os homens que faziam as leis, que escreviam as leis, tá bom? Estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este blasfêmias? Eles estavam falando a respeito de Jesus, dizendo que Jesus estava blasfemando quando Jesus liberou perdão sobre os pecados do paralítico. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ele ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o seu leito e vai para casa. E levantou-se e tomou logo o leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Pai Todo-Poderoso, Pai de graça e de misericórdia, estamos aqui na Tua presença para adorá-lo, para meditar na Tua palavra, e sabemos que o Senhor, nosso Deus, está aqui neste lugar. Quem acredita assim, diga amém. Senhor, fala conosco, abençoa-nos, fala com a Tua igreja nesta noite. Usa-me, Senhor, nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome eu te rogo.
e que assim seja. Amém, Jesus. Amém, queridos? O que nós aprendemos aqui nesta noite? O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que o perdão dos pecados nos proporciona transformação completa. Eu vou repetir. Quando nós recebemos de Deus perdão para os nossos pecados, a nossa vida, ela é completamente transformada. Quem crê assim, diga amém, Jesus. Eu tive a minha vida transformada quando eu entreguei totalmente a minha vida a Jesus. Nós aprendemos aqui também que este homem, ele era um paralítico. E que o fato dele ter se tornado paralítico atrasou completamente a vida dele. O texto não fala quantos anos este homem estava paralítico. Se ele nasceu paralítico, ou ficou paralítico quando criança, ou adolescente, ou como adulto. O texto só nos diz que ele era um homem paralítico e que a paralisia causou nele um transtorno na sua vida. Isto é, a paralisia causou nele limitações para ele andar. Ele não podia andar, ele só podia se deslocar de um lugar para outro se alguém de maneira muito bondosa o levasse. Queridos, nós temos aqui duas coisas que precisamos observar. Porque o texto, ele fala do homem que era paralítico no seu sistema orgânico, no seu corpo, nas suas juntas, nos membros do seu corpo. Mas também nós encontramos um outro tipo de paralisia. É quando esta paralisia está na mente humana. Quando a paralisia impede a pessoa de não se desenvolver intelectualmente. Ele não tem habilidade para pensar, não tem habilidade para tomar decisões, ele não tem vontade própria, porque ele está paralisado no seu sistema nervoso. Ambas as paralisias, quer seja no corpo físico ou na mente, vai paralisar a vida humana, vai parar a gente, vai impedir que nós realizemos os nossos sonhos e nem sequer as nossas vontades ou necessidades fisiológicas podemos fazê-las quando sofremos algo parecido assim, ou como este homem sofria. O texto também nos mostra, queridos, que este homem vivia num estado de pobreza absoluta. Ele vivia numa miséria tanto interior, no seu espírito e na sua mente, como ele vivia numa miséria espiritual. E aqui nós vamos perceber que a miséria espiritual causava mais dano a este homem do que as suas limitações físicas. Tanto é verdade que Jesus deu mais importância à vida espiritual dele do que a sua paralisia física. Não foi isso que aconteceu? A miséria, queridos, é uma ausência de todos os recursos que uma pessoa precisa ter preenchidos na sua vida.
E queridos, existem pessoas que elas se acostumam a viver na miséria. É uma coisa incrível. Você oferece a ela uma oportunidade, ela não quer aquela oportunidade que você ofereceu. Ela prefere ficar na miséria. Só que, quando isso se trata das necessidades físicas da pessoa, ela geralmente toma alguma posição para poder usufruir daquilo que você vai dar a ela. O prato de comida, a roupa, o calçado, mas ela não quer deixar aquele estado de miséria. E quando a pessoa está vivendo na miséria interior ou na miséria espiritual, esta pessoa, queridos, tem uma vida totalmente desgraçada. E só que a miséria espiritual, ela não causa apenas pobreza ou ausência das coisas para nossa subsistência. A miséria no nosso interior, ela bloqueia nossa mente a fim de que nós não desejemos conhecer a verdade. Não queremos sair daquele estado de cegueira espiritual. Vocês querem um exemplo? A pessoa está frequentando algum lugar onde ela desenvolve ali a sua religião e aquilo ali é totalmente contra os princípios e propósitos da Bíblia. Vocês querem ver um exemplo? Tem pessoas que elas ficam num quarto escuro durante 7 dias sem comer e sem beber. Elas só se alimentam de sangue de animais. Sangue de galinha preta, sangue de bode, sangue de animais. E quando você oferece a ela a oportunidade de deixar aquela vida de miséria, ela se recusa e às vezes te ofende, e às vezes te agride. Porque esta é uma miséria maior, esta é uma miséria absoluta, esta é uma ausência total de esperança, esta é uma ausência total de Deus na vida humana. Mas há uma palavra de Deus para nós nesta noite. A Bíblia diz assim: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória seja dada a Deus. Eu sou testemunha disso, irmãos, porque quando criança, até a idade de 12 anos mais ou menos, eu frequentei um lugar como este. Não cheguei a fazer sacrifícios, como eu falei a vocês, de beber sangue de galinha, sangue de bode. Não cheguei a fazer a cabeça, como diz o jargão popular. Mas eu oferecia culto a esses deuses, porque os meus pais nos levavam ali, porque meus pais queriam encontrar libertação. E naquele desejo de encontrar libertação, os meus pais se afundavam cada vez mais no ocultismo. Mas um dia brilhou a luz de Jesus Cristo na minha família. E um dia, meus irmãos, alguém falou de Jesus para nós. E no ano 1967, quase toda a minha família nos rendemos a Jesus Cristo. E ali, meus amados irmãos, eu experimentei o milagre da libertação. Nós deixamos de frequentar esses lugares e nós passamos a conhecer, e passamos a servir, e passamos a crescer na presença do Deus vivo de Israel. Aleluia! E hoje eu posso lhes dizer, não sou mais eu quem vivo, é Jesus Cristo que vive em mim. Pode aplaudir a Deus, pode dar palmas a Jesus, pode glorificar a Deus.
Sabe por quê? Porque quando o ser humano tem um encontro verdadeiro com Cristo, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele nos proporciona libertação completa. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Este homem, meus queridos irmãos, ele estava desesperado para ser curado, para ser livre daquele estado de paralisia, mas ele não podia. Ele ouvia as pessoas dizerem: nosso Senhor Jesus está em Nazaré. Ele não podia estar ali. Nosso Senhor Jesus está em Belém. Ele não podia estar ali. Nosso Senhor Jesus está em Cafarnaum. Agora, desta vez, ele não podia ir onde Jesus estava. Olhem para mim. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Deus move o coração de outras pessoas para que aquelas pessoas sirvam de instrumento de Deus para alcançar a sua vida. Pode ser que você esteja aqui nesta noite porque alguém lhe convidou a estar aqui. Quero te dizer que esta pessoa foi um instrumento de Deus, porque Deus quer alcançar a sua vida. E quero lhes dizer também, irmãos, que quando nós somos salvos por Jesus, nós somos salvos por Jesus não apenas para ficarmos como bons assistentes durante as nossas reuniões, os nossos cultos. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que Ele nos chama para fazer de nós testemunhas do seu poder. Então você precisa testemunhar daquilo que você recebeu de Deus lá na sua casa, na sua família, lá no seu trabalho, onde você está, lá na escola onde você frequenta, durante o tempo que você está viajando, isto é, você precisa testemunhar do amor de Deus a tempo e a fora de tempo, é o que diz a Bíblia. Aleluia. Aleluia. Queridos, diz a Bíblia Sagrada que este homem, a Bíblia nomeia aqui quatro amigos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, antes de ontem, e ela disse para mim assim: eu já não consigo mais acreditar nas pessoas. Eu já apanhei tanto, eu já sofri tanto, eu já fui traído, eu já fui humilhado tanto, que eu não consigo acreditar que ainda existe pessoas boas. Falei, é porque você, em algum momento da sua vida, escolheu andar com as pessoas erradas. Tenha cuidado, queridos, com quem você anda. Existem pessoas que às vezes elas não querem o nosso bem. Uma pessoa me ligou essa semana para me contar uma situação, e aí ela estava falando de uma situação, de uma pessoa que estava querendo atrapalhar um grande negócio que outra pessoa da família dela estava fazendo. E ela disse, como pode? Eu falei, pode. Olhem para mim, queridos, infelizmente, às vezes dentro do seio da sua família, você tem pessoas que não querem que você vá para frente. Elas querem te puxar para trás. Essas pessoas, elas têm inveja de você, elas têm ciúmes de você, elas não querem ver você crescer e melhorar na vida. Infelizmente, isto existe no meio das famílias. Mas pelo que nós vemos aqui neste caso concreto, este homem, ele tinha perdido a saúde, ele tinha perdido oportunidades e muito mais, mas ele ainda tinha 4 amigos. Digam comigo, 4 amigos. Eu não sei quantos amigos você tem. Eu não sei se você tem 4 amigos,
Mas eu quero te dizer uma coisa: se lhe faltarem 4 amigos, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que existe um amigo verdadeiro, que este amigo nunca vai ter ciúmes, nunca vai ter inveja, pelo contrário, ele sempre irá te ajudar. E outra coisa, ele vai chegar na pior hora, na hora mais difícil da sua vida, ele vai chegar para você e dizer assim: não temas, porque eu te ajudo. Este amigo chama-se Jesus Cristo. Agora, é interessante que você tenha amigos. Eu tenho amigos. Irmãos, amigos não é aquele que te chama todo dia para a festa, tá? Não, esse não é amigo. Queridos, amigo é aquele que olha nos teus olhos e te fala a verdade. Quando você acerta, ele diz: você acertou, parabéns. Mas quando você erra, ele olha nos teus olhos e diz: você está errado. Este é o amigo. Porque nós erramos. Eu erro, irmãos. Eu cometo erros. Tem mais alguém aqui que comete algum erro? Ou sou eu o único pecador deste público? Sim, nós erramos. Mas o seu melhor amigo é aquele que diz para você assim: eu não concordo com o seu erro, mas estou aqui do seu lado. Abandone o erro, me dê a sua mão, porque eu quero te ajudar. Esse é o seu amigo. E esses 4 amigos combinaram entre eles que eles iam levar esse paralítico à presença de Jesus. Eles fariam isto a qualquer preço. Aqui nós vemos uma outra revelação, porque às vezes nós até desejamos alguma coisa, às vezes até queremos ajudar um amigo, mas na primeira dificuldade a gente desiste, irmãos. Meu Deus, como a gente desiste fácil das coisas. Às vezes, queridos, nós oramos, pedimos oração, e nós ficamos pensando assim que aquilo vai ser de maneira imediata. E quando Deus não age desta forma, uma semana depois nós paramos de orar. Um mês depois nós já não oramos mais. 2 meses depois a gente já esqueceu aquela situação. E a Bíblia nos diz que nós devemos orar, orar e orar sem cessar. Orar e orar sem parar. E queridos, a arma que vai nos conduzir à vitória são estas, as armas. Primeiro, você precisa crer no poder de Deus. Segundo, você precisa nutrir a sua alma, a sua fé, com a leitura da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Terceiro, você precisa crer e perseverar. E depois você precisa ter a disposição de reconhecer que aquilo que você está buscando é para a glória de Deus, é para o louvor do nome do Senhor, e aquilo vai ajudar você a se firmar mais na fé. 4 amigos disseram: nós vamos levar ele à presença de Jesus. Pegaram a cama. Você consegue imaginar? Um paralítico em cima da cama, 4 amigos, cada um pegou de um lado e levaram o rapaz na casa onde Jesus estava. Quando eles chegaram lá, estava totalmente abarrotado de gente, estava cheio. É impossível entrar pela porta com esta cama. Nós temos 2 alternativas. Ou vamos buscar uma outra forma de entrar, ou vamos desistir. Vamos desistir, irmãos? Desistir a melhor opção, irmãos? Não. Você precisa buscar alternativas.
Quando eu me encontro numa situação assim, irmãos, uma das alternativas que eu busco é me aconselhar com pessoas maduras, confiáveis, pessoas idôneas e confiáveis, e pessoas de visão. E às vezes, quando se trata de negócios ou coisas assim, irmãos, eu não busco apenas dentro do meio cristão, não. Eu vou buscar com profissionais da área. Entenderam? Porque isto vai ajudar a abrir a minha mente. Isto vai me ajudar a pensar. Então nós precisamos, queridos, buscar alternativas. Precisamos pedir ajuda, sim. Pedir ajuda não é feio, irmãos. Este homem, ele aceitou a ajuda dos amigos. E quando chegaram e a casa estava totalmente lotada, ele olhou para os amigos assim de maneira perplexa, e um deles falou assim: calma, calma, não vamos desistir. Digam comigo: não vou desistir. Está fraco, hein? Esse é uma altura assim, é um entusiasmo de alguém que já está desistindo. Diga comigo: não vou desistir. Diga comigo aí na sua casa: eu não vou desistir. Queridos, um deles sempre tem, entre 4 pessoas, sempre tem um que tem uma ideia maluca. Falou assim: vamos subir pelo telhado, vamos levar a cama juntos, vamos abrir o telhado e vamos descer a cama pelo telhado. E um olhou para o outro e falou assim: mas que ideia maluca. Mas o segundo falou assim: eu topo. Já era metade. O terceiro falou assim: eu topo também. E o quarto nem respondeu, já foi junto. Abriram o telhado e colocaram o paralítico exatamente na frente de Jesus. Aleluia. E Jesus olhou. Olha aqui, Jesus olhou não para o paralítico primeiro. Jesus olhou para os 4 amigos do paralítico. E Jesus falou: mas que atitude mais generosa, que atitude mais linda. Irmãos, vocês querem ser abençoados? Quem quer ser abençoado, diga amém. Então estenda suas mãos para quem está sofrendo, porque na medida que você estende a mão para alguém que está sofrendo, a boa mão de Deus será estendida para a sua vida e virá socorro de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus olhou para a fé dos 4 homens, e agora Jesus olha para o paralítico. E quando Jesus olha para o paralítico, é da mesma forma como Jesus olha para mim, é da mesma forma como Jesus olha para você. Jesus não olha para a beleza do seu rosto, ou para a ausência de beleza no seu rosto. Jesus não olha para o seu tamanho, Jesus não olha para o seu QI, isto é, o grau de inteligência que você tem. Jesus não olha para o sobrenome que a sua família tem. Jesus não olha como as pessoas te olham. Quando as pessoas te olham, primeiro elas olham o que você tem, para depois dizer se você vale alguma coisa. Para o ser humano, você vale por aquilo que você tem. Mas Jesus não olha assim. A Bíblia diz que Jesus não olha para a aparência, Jesus olha para o coração. Jesus não está olhando a sua aparência hoje. Jesus não está olhando se você tem R$1 ou R$1 bilhão. Você
Pensa que Jesus está olhando qual é a família que você pertence, se é a família mais pobre desta cidade, como este homem vivia numa vida de absoluta pobreza, ou se você pertence à família mais nobre da cidade. Tem pessoas que, quando vai apresentar alguém, diz assim: ó, esse aqui é o fulano de tal. Aí ele olha para você e fala: é da família tal. Jesus não olha assim. Quando Jesus olhou para o paralítico, a Bíblia diz que Jesus fez um raio-x do coração, da alma e do espírito do paralítico. E Jesus viu que aquele homem era mais paralítico no seu espírito do que no seu corpo físico. Aquele homem estava preso não pela impossibilidade de andar, mas aquele homem estava preso porque Satanás havia algemado a alma daquele homem. E Jesus viu que a primeira necessidade daquele homem não era no seu exterior, mas Jesus viu que a primeira necessidade daquele homem estava no espírito dele. Era o espírito dele que estava atrofiado, era o espírito dele que estava aleijado, era o espírito dele que estava amarrado. E Jesus olha para aquele homem, e Jesus tem um discernimento, tem uma sacada dizendo: o problema dele está na alma, então primeiro eu vou dar o remédio espiritual. E Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, tem alguém aqui meio maluco igual eu, que acredita que todo o poder nos céus e na terra está nas mãos de Jesus? Tem mais alguém aqui? Então diga glória a Deus. Se tem mais alguém, se levanta essa mão abençoada e diga glória a Deus. Sim, eu creio que nas mãos de Jesus está todo o poder nos céus e na terra. Sim, eu creio. E Jesus falou para ele: filho, olha como é que Jesus trata um pobre paralítico. Jesus fala para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus disse isso, sabe o que aconteceu? Quebrou as algemas espirituais das trevas que estava prendendo a vida daquele homem, e Jesus libertou aquele homem no seu interior, no seu espírito. E logo após, Jesus olha para ele, os olhos daquele homem brilhavam. Sim, irmãos, porque quando Jesus entra no coração do ser humano, Jesus muda completamente a nossa vida. Jesus coloca alegria, Jesus coloca esperança. Aleluia. Jesus muda, irmãos, a nossa linguagem. Jesus muda, Jesus transforma. O homem era violento, Jesus faz dele um verdadeiro cordeiro. Aleluia. O homem era desonesto, Jesus faz dele um homem honesto. Jesus mostra, e Jesus transforma, e Jesus liberta. Aí Jesus fala para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Olha aqui, quando Deus quer te abençoar, alguém já vai aparecer para tentar impedir a bênção de Deus. Falei para vocês agora há pouco, e falei para vocês que estão me acompanhando através das redes sociais, que a partir de domingo nós vamos começar uma poderosa campanha. Talvez você já se lembrou: mas tem um compromisso. Talvez alguém já falou para você assim: mais uma campanha. É para impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. É para impedir a libertação de Deus na sua vida. Esses homens disseram assim: mas hoje é sábado. Hoje. E outra coisa, hein? Quem é que tem poder
para perdoar pecados, senão Deus, diziam os inteligentes. Os escribas diziam. Não conheciam os escribas que quem estava ali não era uma pessoa qualquer. Estava ali Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estava ali o próprio Deus, que tem poder para perdoar pecados. Hoje Deus quer te abençoar. Hoje Deus quer te libertar e trazer cura a você. Mas antes de curar o seu físico, Jesus quer curar a sua alma. Jesus quer libertar você dos seus pecados. Jesus quer perdoar você. E basta você abrir o seu coração e crer. Basta você tomar posse da bênção. Basta. Ele vai fazer. Quem crê assim, diga comigo, amém, Jesus. Esse foi o maior ato de amor que Jesus fez pela vida humana. A Bíblia Sagrada diz que todos estávamos condenados, separados de Deus. Mas Ele veio e Ele ofereceu a própria vida dEle para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Aleluia. Curve a sua cabeça. Vamos pensar em Deus. O que você necessita de Deus hoje? Qual é o milagre que você precisa? O que impede você de sorrir e de ser feliz? Jesus é poderoso para operar um grande milagre na sua vida. Mas o maior milagre que Ele quer fazer na sua vida é perdoar os seus pecados e proporcionar a você salvação e vida eterna. Esse é o maior de todos. Pensa em Deus agora, feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso e Santo, no nome do Cristo vivo, Teu Filho, meu Salvador e Senhor, nós ministramos a Tua palavra, porque acreditamos que a Tua palavra é viva, é a palavra do Deus vivo. Espírito de Deus, completa a boa obra no coração e na alma do Teu Filho, da Tua filha. Deus de milagres, opera o milagre da salvação e da vida eterna neste que me ouve aqui, de forma presencial, mas também aquele que me ouve em casa. Santo Deus, opera a salvação completa. Nós te rogamos, nós te suplicamos, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho, para a glória e para a honra do Deus Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Pai Todo-Poderoso, só Tu tens todo o poder nos céus e na terra. Se o Teu Filho está à espera de um milagre, então faz este milagre na vida dele. Faz este milagre na vida dela. Abre os olhos deles, para que eles possam enxergar uma vida nova em Jesus. Aleluia. Para a glória de Deus. Quem pode dizer amém, Jesus? Quantos podem dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo?